Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs do canal. Hoje vamos conversar sobre o daimon pessoal e o daimon assistente, que é um termo muito importante para a prática da magia, considerando aqueles tipos de magos que tentam recuperar a ótica da magia antiga, dos magóis. Como base fundamental para esse vídeo, estou utilizando os estudos sobre a obra Daimonium, volume 1, do Tata Kamushinzila, sobre o nome Fernando de Ligório. Quem quiser comprar, está lá no Clube dos Autores. É um ensaio relacionado à minha perspectiva sobre a obra, o que que isso me fez refletir e o que que essa diferença conceitual muito clara muda e altera para a gente hoje numa visão moderna da magia, tentando recuperar os moldes da antiguidade e as moldes da renascença. Beleza? Essa imagem é muito ilustrativa, ela representa um ritual do PGM, cuja definição era conseguir um espírito assistente. Mas vamos lá. De fato, desde a antiguidade, ouve-se falar de espíritos intermediários que levariam as preces dos homens aos deuses e as respostas dos deuses aos homens. Contudo, na magia moderna, deu-se o nome a esses espíritos de Sagrado Anjo Guardião, ressignificado por MacGregor Mathers e Aleister Crowley para algo mais psicúrgico, enquanto que na antiguidade medieval ilustrava um espírito independente que auxiliaria o mago em seu caminho mágico na magia de Abramelin, que é o exemplo que eu citei, que, por exemplo, o Tata cita bastante em seus livros e citações em textos, assim como vídeos também. Mas vamos entender de forma mais complexada o que está sendo dito aqui, tá? O Sagrado Anjo Guardião, que é um conceito místico sobre espírito tutelar, que é um conceito neoplatônico, não com esse termo, mas que os moldes que nós conhecemos surgem do neoplatonismo, vai ser muito confundido nessa ótica da magia com o espírito assistente, por exemplo, né? Porque o daimon guardião, o seu sagrado anjo guardião, o seu daimon pessoal, ele era uma atribuição dada à alma, revelada para a alma no caminho teúrgico. Ele era um espírito que se apresentava ao mago diante dos esforços teúrgicos sobre a evolução da alma. Enquanto que o daimon assistente eram espíritos, sejam eles anabáticos, catabáticos, sejam eles de quaisquer castas espirituais, mas eram utilizados por meio de sistemas de subjugação para poder auxiliar o mago na magia durante o dia. Então veja, efetivamente, o espírito assistente aqui, o que nós chamamos de paredros, vai misturar um pouco de forma terminológica com o que Crowley chamou de Sagrado Anjo Guardião, usando como forma ritual um uma magia que nós avaliamos no último vídeo, relacionado aos PGM e a Goetia, chamado Ritual de Acéfalos, que era a utilização de uma entidade bárbara para realizar um exorcismo. Então, esses conceitos, quando se perdem na linha do tempo, eles, ao mesmo tempo, se tornando parte de uma conceitualização pós-moderna de psicologia, perdem o sentido interpretativo na mente do mago pós-moderno. A oração do não-nascido, no Nemegeton, é reestruturada como a oração do sem-nascimento e a invocação do saque. Para esses autores de fato, não tiram fundamento sobre somente do acéfalos, mas, como já o dissemos em outros textos, sobretudo da fundamentação mágica dos paredros, dos papiros mágicos greco-egípcios. Então aqui é exatamente isso que eu estou dizendo, acéfalos
seria aquele ritual relacionado à invocação do sem-nascimento, enquanto o Paredros seria a ideia de espírito assistente. Tá? Os dois aqui de forma conceitualizada diferentemente. Nos PGMs, os paredros são espíritos assistentes, cuja função é auxiliar o magista em todas as tarefas mágicas, como evocar, banir, obter sonhos proféticos, revelar segredos e atacar inimigos. Não obstante, Jâmblico, no seu livro The Mysteries, fala sobre a aquisição de um daimon pessoal para a comunicação com os deuses, com a diferença de que, nos PGMs, os espíritos podem ser de quaisquer atribuições, quitônicas ou anabáticas, enquanto que para ele era somente um guia pessoal específico atribuído à alma antes do nascimento. Então aqui a diferença ela fica muito clara, né? Enquanto que no Paredros você tinha uma ideia de qualquer espírito fazer a função de assistência quando ele era subjugado ao fato, no The Mysteries, Jâmblico introduz um daimon pessoal que era revelada a alma do Teurco, né? Ambos possuíam funções parecidas, tanto o daimon assistente, que era o Paredros nos PGMs, quanto o daimon pessoal relacionado a Jâmblico, a função de limiar a alma no mundo da magia, com a especificidade na diferença de que nos PGM não tinha essa ideia de transcendência mágica, de crescimento sobre as esferas. Eram magias cotidianas, com a função de lidar com causos cotidianos, de dinheiro, fama, castas sociais, problemas humanos. Não era aquela ideia mística que nós tínhamos no Jâmblico como ascensão da alma e retorno à divindade. Tá bom? Então, a ideia dos PGMs eram exclusivamente taumaturgia, tá? Hans-Dieter Betz até fala de uma forma bem contundente que nos PGM é quando realmente há uma sistematização da ideia da magia quitônica. É quando os magos itinerantes gregos, através através dos nomes que desconheciam, como algumas divindades demóticas ou nomes egípcios, eles inventavam que aquelas divindades eram nomes quitônicos associadas ao submundo. Nomes como Afrodite, Hécate, Zeus foram associados ao submundo. E dessa forma, os cultos catabáticos ganharam procedência muito forte nos PGMs, sob o controle de mortos, de espíritos dos mortos, que eles chamaram de daimones. Enquanto aqui em Jâmblico era comunicação com deuses efetivamente. O PGM também tem comunicação com deuses, mas a proposta é diferente, não é crescer a alma. A proposta é diferente, não é crescer a alma, é resolver problemas humanos. Beleza? Mas independente das diferenças temporais, é incontestável a função de um limiar para que houvesse autoridade mágica sobre espíritos. E o motivo, de certo, era a superação do símbolo noético e matemático da magia tradicional, que até então dominava o destino do aspirante, que passa a dominá-lo sob a tutela de seu guardião, que está posto nas suas conjunções planetárias, como determinado a ele. Importante esse conceito é que o Fernando de Ligório, o Tata Camuchinzila, ele define daimon guardião ou daimon pessoal como um espírito que corresponde às suas conjunções planetárias. E dentro do Corpus Hermectium, a gente vê um conceito como Eimarmene, que era o destino. E as estrelas, o zodíaco, ganham uma grande ênfase quando o tema é destino, dentro dos Corpus Hermectium e da magia hermética, que é determinada pelos PGM. Para quem não sabia até aqui, PGM se define efetivamente, de certo, como magia hermética, prática, tá? Então, a Eimarmene, ou o símbolo escrito no cosmos, no logoi da alma, né, na parte intelectual supraconsciencial da alma, dita e está expresso os nossos ditames sociais, caminhos escolhidos e preferências, gostos, etc. Mas
Quando você entrava em contato com o seu daimon pessoal, que lhe era atribuído antes do nascimento através dessas conjunções, você estava em contato direto com o seu destino. O que faz de você, através desse autoconhecimento no contato com um espírito que representa de forma externa algo semelhante a você, superaria essas ideias de destino e entraria numa ótica de domínio sobre ele. Então, essa era a ideia da magia teurga, tá? Sob a ajuda de um espírito assistente, um demônio goético, pode ser subjugado. O pedido pode chegar ao anjo e os resultados podem ser mais densos e literais que a grande massa de placebos de psicurgia promete. Que a psicurgia promete. E não cumpre necessariamente. Então, esse espírito assistente, que é representado nos PGMs, chamado de paredros, pode representar uma forma de autoridade sobre outro espírito. Assim como o espírito, o daimon pessoal, é uma figura muito utilizada na Idade Moderna para poder usar essa referência, como a invocação do SAG, que corresponde a isso. Um ser que se apresenta a você depois de tempos de orações e representa um espírito que é uma energia sua, de acordo com a magia moderna, ainda fala que é parte do eu superior, que claramente é uma deturpação sobre o termo conjunções planetárias que corresponde a você, já que parece você, eles interpretam como se fosse, também implicaria uma certa hierarquia sobre a ordem desses espíritos, né? O que é muito diferente na ótica de observar os resultados que isso traz para a magia e muito mais forte e literal do que essa massa de placebo, né, que a psicurgia promete. E esses placebos que a psicurgia promete é quando você faz aquele ritual, não sente nenhuma presença, mas sai um pouquinho mais feliz. Aí você diz, poxa, aconteceu alguma coisa. Eu já vi casos de pessoas fazendo rituais de goetia e chegar e o resultado ser, eu tive dor de barriga. Então são placebos psicúrgicos que necessariamente não há resultados, tá? Contudo, é fato que essa tecnologia mágica perdeu-se no lexo temporal da magia. E nos textos modernos, ouve-se mais sobre a visão de mundo mítica do neoplatonismo que o animismo taumatúrgico dos magóis, que se valiam da prática dos PGM. Como consequência, a estrutura salomônica sistemática dos papiros foi totalmente salubrizada, e as práticas mais comuns dos magos da antiguidade, como a evocação de deuses, o exorcismo de cacodaimons, o daimon assistente e a astrologia foram desacreditados ou retirados dos grimórios pós-modernos de Goetheia. É claro que a ideia de exorcismo foi mitificada de uma magia moderna, de maneira que não se vê necessário magias de proteções ou uso de pantáculos ou talismãs complexadamente fabricados dentro da ordem noética do cosmos. Também é fato que a salubrização da magia que aqui aconteceu fez com que houvesse a generalização das funções sistemáticas de anjos e demônios dentro do achismo pessoal. Então é fulano dizendo que Mercúrio é um planeta hiperuniversal, serve para todos os causos. É outro dizendo que todos os casos relacionados a um tema é aquele arcanjo. Não existe mais o cuidado astrológico que os grimórios antigos exigiam. Inclusive na Goetia moderna de Meders, não se vê nenhum capítulo associado ao uso de astrologia, como tinha cerca de 3 a 5 capítulos no Higromanteia. Tá bom? No livro Daimonium número 1, de novo demonstrando, esse livro aqui, esse relato que eu vou contar tá logo no começo. Fernando de Ligório descreve certa vez em que sua mãe foi ameaçada por um cacodaimo, chamado Belítor, enquanto ele fazia um ritual em honra ao daimon viciado de um neófito.
que, de acordo com o autor, ele foi visitado pelo seu daimon pessoal, que sussurrou no seu ouvido o nome de Vitor durante a ritualística. Para o ritual de aplacamento, ele utilizou água lustral, um braseiro para colocar carvão ativado, uma adaga mágica para rituais teúrgicos e uma farta escatologia hierárquica dos espíritos, começando por Zeus Hélio, depois evocando o daimon pessoal, logo após Hecate e, por último, o Geniloque sob a autoridade e auspícios espirituais de Asclépio, para só então convocar e subjugar o Cacoddaimon e fazer dele um assistente. O que de fato me assusta é a cientificação da prática mágica moderna, que não ouve nem sequer falar de água lustral ou ritual de aplacamento, o que nos feitiços do PGM 1, do fólio 1 a 42 e do 42 a 195 seriam descritos como: um daimon vem como um assistente que te revelará tudo claramente e será seu companheiro e comerá contigo e dormirá contigo. E o feitiço de Pinoutes, o escriba sagrado para adquirir um assistente, que eram conseguidos através de rituais de subjugação, como o próprio Acéfalos, já citado no texto. Então aqui é muito importante essa escatologia hierárquica que foi utilizada, porque a falácia moderna dos arcanjos universais, como arcanjo para Cassiel para cortes e arcanjo Miguel para certas quebras de laços, caem sobre máscaras, né? Porque aqui você vê toda uma escatologia utilizada. Não foi só um anjo frustrador, foi um daimon pessoal, foi as saudações de um deus hermético, que é Zeus Hélio, que é a mistura de um deus grego com um deus egípcio, foi uma a utilização de uma deusa dos oráculos caldeus, cujo qual ele mesmo cita que é através de alguns dos fragmentos dos oráculos caldeus, que ela é a chefe de todos os daimones, chama o Geniloque ainda sob a autoridade de um deus que representa aquele propósito que ele queria, que era a cura que a mãe dele havia sofrido um acidente, né? Se eu não me engano, um atropelamento. Se fosse passar um caso desse para um magista moderno, provavelmente ele encheria de rituais psicúrgicos, mentais, esperando resultados. Não, aqui foi totalmente animístico. O uso de água lustral, o uso de uma adaga consagrada e o uso dos materiais que ele preparou aqui, o carvão ativado e tudo mais, foram ideias que já percorriam os grimórios da antiguidade sobre uma ótica animista do que deveria ser utilizado para conter esses espíritos. Um exemplo são jarros mesopotâmicos, o que hoje nós conhecemos como alguidar, com a imagem salomônica para queimar libações, oblações, quer dizer, oblações, né, para apaziguar espíritos, ou seja, dominar espíritos, que foi o que ele fez aqui, tá? Então, imagina o magista moderno tentando ver isso sem utilizar toda a escatologia necessária. Então, não. Quando alguém tem um pacto, não é só entrar em contato com o arcanjo pronto. Tem que entrar em contato desde o anjo assistente, quer dizer, o anjo da guarda relacionado ao demônio, tem que entrar em contato com o arcanjo da esfera do dia, no dia e hora associado com a astrologia programada, com o daimon pessoal, ou caso tenha o daimon assistente, nomes de poder, nomes bárbaros, para só então evocar o daimon associado, e essa parte ninguém faz, e através disso realizar um ritual de aplacamento. Tá? Vamos lá. A falta desse entendimento gerou para a magia moderna um vácuo desprovido de razão e uma prática cheia de espaços não preenchidos, como a estrutura da Goécia, que seria definida originalmente como a metodologia de transformar daimones em
espíritos assistentes, o que está intimamente conectado à estrutura do Higromanteia, com dos 168 anjos frustrando 168 demônios análogos. Então perceba, a metodologia da Goetia nada mais é efetivamente do que transformar espíritos em espíritos assistentes. Quando na magia moderna e pós-moderna as pessoas começam a ver desrespeito na forma do sistema, de chamar um anjo para frustrar um demônio, de fazer orações nocivas ao daimon, ela literalmente está matando todo o fundamentalismo em cima do apaziguamento do espírito. Não que o daimon seja um ser extremamente negativo, mas de fato alguns não gostam dos seres humanos, e isso é documentado por relatos antigos. E não é que eles sejam negativos também, mas complementando, é certo que a força deles é primal, é visceral, e mesmo que materializadora, eles não têm função moral de fazer o que para você, na sua crença limitante brasileira, é o ideal de positivo. Beleza? Vamos continuar. Assim, por exemplo, Mercúrio deixaria de ser um planeta neutro, mas teria virtudes, ou seja, espíritos próprios com aspectos da mente humana, como receptáculos dos símbolos divinos. E principalmente no que foi mais lesado sobre a estrutura moderna, a despactuação não seria responsabilidade de um único arcanjo, Cassiel, como dizem os grimórios modernos, mas sim por uma ordem hierárquica de espíritos, respeitando dentre eles a invocação do daimon pessoal e do anjo correspondente, que será o meio pelo qual o operador estabelecerá autoridade contundente sobre o pacto ante. Tem um conselho que um professor meu sempre recomendou, chama Frater Angelus, que é pesquisar o nome do demônio em sua hierarquia religiosa original. O que ele era, o que ele fazia, qual a função religiosa dele. Ele foi cultuado por pessoas específicas, ele é inventado pelo sistema. Isso tudo faz diferença, porque divindades associadas também podem ser utilizadas no ritual de aplacamento. E devem. Não só podem, como devem. A escatologia, quer dizer, essa ordem até chegar aqui, ela não é só simbólica, ela não é só ilustrativa, ela é necessária, porque o de cima põe ordem no de baixo, e hierarquicamente a ordem chega até o ser desordenado, que é o daimon. Então aqui finalizamos a nossa aula diferenciando daimon assistente de daimon pessoal, como que se utiliza essa função mágica e o que deveria ser visto. Mas, para fazer um grande resumo, daimon pessoal, ele é revelado ao magista mediante o trabalho teúrgico. O daimon assistente, ele é adquirido pelo magista mediante a trabalhos de subjugação. Mas, de fato, é certo que esse ritual de aplacamento, essa subjugação e esse requerimento de daimon assistente não significa que é a mesma visão dos grimórios modernos e dos grimórios renascentistas de pactos. São formas de aplacar espíritos e conseguir certos contribuintes com a nossa caminhada espiritual. Dessa maneira, encerro o vídeo com grande luz e desejo-vos uma ótima noite, dia ou tarde, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Então, até logo.